As falas do ministro Gilmar Mendes, do STF, rebatendo a comparações entre Alexandre de Moraes e o ex-juiz Sérgio Moro, feitas durante um evento realizado em Boston, Estados Unidos, reacendeu uma rincha antiga do magistrado com o ex-juiz da Operação Lava Jato. Durante o Brasil Conference, evento realizado em Harvard, no último final de semana, o decano respondeu sobretudo a perguntas sobre a constitucionalidade dos últimos julgamentos midiáticos que passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contar como se deu o declínio da Lava Jato, à medida em que as irregularidades envolvendo Sérgio Moro começaram a ser reveladas, o magistrado comparou a operação a uma organização criminosa. Eu era da turma, sou da segunda turma, que julgava os processos da Lava Jato. E, inicialmente, votei com a maioria, ou até havia unanimidade, no sentido das providências que estavam sendo tomadas, ainda quando o relator do processo era o ministro Teori Zavascki, que veio a falecer. Mas eu percebi, de uns tempos para frente, que havia exageros, que as pessoas só conseguiam libertação e nós estávamos mantendo as prisões preventivas. Eles estavam presos e só conseguia a libertação depois de fazerem delação. E eu comecei, então, a dizer que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões de Curitiba. Toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia. Que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Alguém disse, mas só tinha inside information lá? Nada disso. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. No mesmo painel, Mendes negou qualquer semelhança entre a conduta de Moro, à época da Lava Jato, e a de Alexandre de Moraes, à frente dos inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Gilmar Mendes fez críticas severas às acusações de que Moraes estaria ferindo a integridade dos processos por ser relator e, ao mesmo tempo, vítima dos crimes. Não se trata disso, Larissa. Infelizmente, não se trata disso. Na verdade, ele já foi feito relator do processo e, por isso, tem sido agredido. Então, seria muito fácil para qualquer investigado afastar o juiz a partir da afirmação de impropérios. É disso que se cuida, especialmente na rede social. Não só ele, mas a mulher dele vão ao escritório, fazem ameaças às filhas. Portanto, é uma situação muito atípica e é preciso conhecer esses fatos. Então, não há justificativa para ele ser afastado, uma vez que ele já era relator desses inquéritos e depois dos inquéritos que se agregaram. Então, não se pode falar disso. Ele não é suspeito, não está impedido, não está julgando no seu interesse. Não se pode nem de longe comparar Alexandre com Moro. Moro, de fato, ele se associa ao Bolsonaro. Ele, antes das eleições, ele já tem conversas com Moro, com Bolsonaro. Aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro. O Paulo Guedes um dia me contou, lá num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês.
Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa, não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Após ter afastado quaisquer comparações de Moro com Moraes, o ministro termina alfinetando. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse, ministro, a gente errou muito, fizemos muita besteira. Você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei, presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada. Nas redes sociais, o senador Sérgio Moro reagiu às críticas, acusando Gilmar Mendes de suposta corrupção na Confederação Brasileira de Futebol. Ainda no evento em Harvard, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela denúncia contra os acusados pela trama golpista, enalteceu o papel e a consolidação das instituições, neste caso, como garantidora da democracia. Eu acho que há certos momentos em que as instituições mostram por que elas existem, para que elas foram concebidas e se elas estão realmente servindo aos interesses a que elas devem servir. A atuação da Procuradoria-Geral da República, nesses casos, foi uma tentativa de resposta a essas indagações. E o que eu posso dizer é que eu tenho a consciência tranquila de ter atuado da forma que me parecia a mais exata dentro desses parâmetros, dentro desse modelo que a gente enxerga de atuação do Ministério Público como o órgão ditado pelo Constituinte expressamente como defensor do regime democrático. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. A Polícia Federal teve um trabalho fantástico nesse trabalho, nessa tarefa toda. O doutor Andrei, que está aqui do meu lado, eu já disse isso pessoalmente a ele, já disse isso perante a corporação dele, já disse isso por escrito na denúncia, agora eu digo para os senhores aqui, a Polícia Federal fez um trabalho realmente notável em um curtíssimo espaço de tempo, com descobertas que com certeza vão poder inspirar cenas de séries de Netflix, ou CSA, né, imagine os senhores que uma das grandes descobertas, dos fatos mais graves, se deu a partir de uma fotografia em que a pessoa estava segurando uma carteira de motorista e com o polegar voltado para a lente. A partir desse polegar voltado para a lente, a Polícia Federal conseguiu descobrir quem era essa pessoa. E isso deflagrou toda uma fase de descobertas essenciais para que a gente pudesse falar com mais consistência na existência do golpe. Então, eu gostaria aqui de prestar a minha homenagem e o reconhecimento a tantas das instituições que têm funcionado, e entre elas a Polícia Federal. Teve um ganhador do Prêmio Nobel que disse que uma democracia é sólida quando as instituições são sólidas, né? E relaciona esses dois fatores. Então, eu acho que nos últimos tempos a gente tem demonstrado que a democracia do Brasil está cada vez mais sólida, porque as instituições também o estão.